Vasco? Não. E é justamente por isso que a gente se apega ao trabalho do Fernando Diniz. A questão do retrospecto do trabalho do Fernando Diniz é amedrontador quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro. Amedrontador. O Campeonato Brasileiro, ele é feito de disputas. Um beijo para Amanda, que é uma baita de um comentarista e que conseguiu definir isso muito bem. Você tem vários campeonatos dentro do campeonato. Amanda Viana. Vários campeonatos dentro do campeonato. O campeonato do Vasco, hoje, é contra a Chapecoense. E hoje o Vasco perdeu 2 pontos em São Januário. Então não adianta eu ficar aqui explicando produção ofensiva, repertório, jogos individuais, como o Vasco jogou bola hoje, como o Vasco jogou futebol, como foi vistoso a quantidade de chances que o Vasco teve, se no final das contas, na tabela, o ponto que o Vasco ganhou é o mesmo ponto da Chapecoense, que não jogou absolutamente nada, mas pontuou. Então, quando você olha para o cenário, é preocupante. A cobrança é válida, o torcedor puto é válido, os argumentos para quem pede a saída do Diniz, eles são muito válidos. Eu acho que o torcedor que hoje não só está puto, mas também está pedindo a saída do Diniz, principalmente aquele que foi em São Januário e está de cabeça quente, ele tem toda a razão para ter os argumentos possíveis para poder demitir o Diniz. Se você olha o trabalho de uma forma isolada, você tem muitos argumentos para poder demitir o Diniz. E eu não sou o cara que vou ficar aqui... Porra, você não vai pedir a saída do Diniz? Não vou. Eu não vou. Eu não acredito. Eu não acredito em várias coisas. Eu não acredito que o problema seja só o treinador. Eu acredito que o problema também está nos jogadores. Eu não acredito, como algumas narrativas querem pintar, de que o Vasco e o Diniz e o grupo se perderam. Vocês acham que os jogadores fizeram corpo mole hoje? Teve algum indício dentro de campo hoje de que o Vasco fez corpo mole? De que os jogadores queriam entregar? De que os jogadores... Até mesmo com o Nuno, que foi o jogador que de fato teve um embate mais sério e poderia estar muito chateado, muito para baixo com tudo que aconteceu, ele fez um baita de um jogo, Nuno. Um baita de um jogo. O Vasco hoje, de forma geral, fez um jogo intenso. Correu o tempo inteiro. Não me pareceu que tinha algum tipo de postura para derrubar treinador. Esse é o primeiro ponto. Porque quando o treinador perde o grupo, e aí vai além de só impressão, vai de informação, vai de apuração, vai de um trabalho sério. Quando o treinador perde o grupo, eu acho que o trabalho, independentemente do que você enxergue como fracasso, ele se perde. Ele se perde. Porque é uma convergência. Você olha para a convergência, se os jogadores não estão bem, se os jogadores não estão abraçando a ideia, não adianta, pode ser o Guardiola, como eu falei aqui. Não vai dar certo. Não vai. Não me pareceu isso hoje. Não me pareceu. A grande crítica ao trabalho do Diniz, além do aproveitamento, é talvez dentro das substituições que foram feitas ali e que ele demorou para mexer. Ele só vai mexer com 30. E eu acho que a leitura de jogo do Fernando Diniz é uma leitura muito limitada. Muito. E eu vou dar outro exemplo aqui, para não dizerem que eu sou engenheiro de obra pronta, porque eu venho falando isso há muito tempo, desde o início da temporada. Por que o Diniz tem que ficar... Por que o Coutinho tem que ficar 80, 90 minutos em campo? Por que o Diniz insiste tanto nessa manutenção de um Coutinho já cansado? De um Coutinho que se entregou, de um Coutinho que tentou, que errou muito, com erros irritantes, que perdeu grandes oportunidades, mas que também criou outras. Mas por que você tem um jogador como o Rojas, dentro do banco de reservas, que é o melhor jogador do Vasco nas últimas partidas, e esse cara só vai entrar com 80 minutos? É indefensável. É indefensável a leitura de jogo. Isso muda o fato de que o Vasco deveria já estar ganhando a partida há muito tempo. De muito. Não. Não. Mas no final das contas, o que fica pro torcedor é o placar. E se ele tivesse oxigenado um pouco o time, um pouco antes, ele poderia ter feito o segundo, o terceiro, com outros jogadores. Com outros. Porque o Vasco estava produzindo para isso. A Chapecoense estava nas cordas. Porque a Chapecoense é de um nível mais baixo? Acredito que sim. Mas porque o Vasco também fez um grande jogo. O Vasco fez um jogo capaz, coisa que eu já não vi há muito tempo. Talvez eu já não visse um jogo bom do Vasco assim desde a semifinal contra o Fluminense, em que o time também produziu o suficiente para poder fazer 3, 4 gols no Fluminense. É só pegar aquele jogo lá que você vai ver. De lá para cá, esse padrão se perdeu. De lá para cá, esse time se perdeu. Agora, eu definitivamente não consigo entender por que o Coutinho tem que ficar até se arrastar dentro de campo. Ano passado, a desculpa era porque não tinha banco. E eu entendi essa desculpa. Esse ano, não tem desculpa. Não tem motivo. O campo não está falando que o Coutinho tem que ficar 80 minutos dentro da partida.
O campo tá falando o seguinte, o Rojas já deveria ter entrado no lugar do Coutinho, ó, há muito tempo. Não só o Rojas, o Marino já era para ter entrado porque o Nuno cansou ali com 20 minutos. Ele tá sempre atrasando as suas decisões. E o que parece é que quando ele atrasa as decisões dele, ele tá aumentando o risco, desculpa o termo, de dar merda. De dar merda. Aí o torcedor fica puto com razão. O enredo do jogo de hoje tem alguma coisa a ver com o Diniz? Pouquíssimo. Tem muito mais a ver hoje, veja bem, hoje Vasco e Chapecoense tem muito mais a ver com a incapacidade de execução dos atletas. Produziu, não executou. Tem muito mais a ver, até mesmo, se a gente for pegar o lance crucial que gera um empate, com a falha do Léo Jardim. O Brenner errar uma porrada de gol é a mesma coisa que o Léo Jardim falhar. O Pumita ter perdido o gol, apesar de ter feito, é a mesma coisa. São falhas. É por isso que até na minha crônica as pessoas me cobraram. Ah, porra, Pedrosa, não vai falar do Léo Jardim? Pô, cara, eu não consigo colocar o erro do Léo Jardim como um erro muito mais pesado do que a quantidade de gols que o Vasco perdeu. Não consigo. Eu não consigo. Pra mim, a incompetência do Léo Jardim em pegar aquela falta, que foi uma falha, é do mesmo tamanho que o Coutinho falhou gols, que o Brenner falhou gols, que o Nuno falhou gols, que todo mundo que perdeu o gol. Todo mundo. O Léo Jardim é um goleiro que há muito tempo já não vive mais aquela grande fase absurda dele. Ele é um goleiro que, infelizmente, ele vem oscilando. Em alguns momentos decisivos, ele prejudica o Vasco. Assim como em vários outros momentos, ele salvou o Vasco diversas vezes. Então, ele é um goleiro que já não vive mais o seu melhor momento. O melhor momento do Léo Jardim foi 23, 24. Ali ele mereceu realmente chegar à seleção brasileira. Em 2025, o Léo Jardim já não faz um ano espetacular. A final da Copa do Brasil é falha do Léo Jardim. Grave. Grave. No gol do Yuri Alberto. Hoje, ele falhou também. Mas o grande problema do Vasco é mesmo o Léo Jardim? Não é. O grande problema do Vasco é o Brenner perder a quantidade de gols. O Coutinho não jogar tão bem como não jogou hoje. Eu poderia ficar aqui citando 10 problemas para mostrar para vocês que não é um só. A responsabilidade não é só do treinador. Por mais que aqui a gente goste desse caldeirão de queimar, de ferver, de fazer a carnificina com profissionais do futebol, principalmente os técnicos, porque geralmente cai na culpa do técnico, eu, Lucas Pedrosa, no meu raso entendimento de Vasco da Gama, não consigo compreender que um time que fracassou nos últimos 25 anos fazendo exatamente isso, trocando de técnico de 3 em 3 meses, vai ter como solução demitir o Fernando Diniz. Eu não consigo. Não consigo. Aí você vai me perguntar, porra, Pedrosa, então a gente vai ser refém do Diniz pra sempre? Não, não vai ser. Agora, vamos analisar o cenário de forma geral, mais uma vez. O Vasco perde o Ryan, que é o melhor jogador do time, e perde o Verratti, que era o artilheiro não só do Vasco, mas do Brasil. Somados, Ryan e Verratti fizeram 47 gols. Tá? 47 gols. Com a camisa do Vasco. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. No ano. 47 gols no ano de 2025. Quando você perde 47 gols e as promessas de gol ainda estão na primeira, segunda partida, a outra nem chegou ainda, em um time que não teve a capacidade de repor essas peças, porque nem tempo a gente teve para poder ver, de fato, os reforços em campo, você tem que olhar, cara. Você tem que olhar para isso de forma mais fria possível, porque se olhar de cabeça quente, vamos lá, de cabeça quente, gente, é fora de Diniz. De cabeça quente é fora de Diniz, é demitir. É demitir. De cabeça quente é isso. Mas o meu papel aqui não é esse. Não é. O Vasco vai receber Cuiabano e Spinelli. O Vasco teve o Brenner e o Rinestrosa em 2 jogos. O Brenner claramente fora de ritmo, o Rinestrosa claramente fora de ritmo. O Cuiabano chega para dar força. O Spinelli chega para fazer gol. De verdade, eu não consigo, pelo que eu compreendi do que é esse esporte, olhar para esse cenário onde você perde os seus 2 principais goleadores e você ainda está adaptando os reforços e falar assim, vamos fazer o seguinte, os jogadores que vieram acreditando que essa seria a metodologia que eles jogaram, que foram convencidos pelo treinador, os jogadores que vieram
para trabalhar com o Diniz, os jogadores que vieram com a coerência e aval dessa comissão técnica, a gente continua contratando, mas a gente vai mandar esse cara embora sem ao menos dar tempo suficiente para ele poder adaptar esses reforços. Beleza? O Diniz tem todos os argumentos para você olhar para isso e falar assim, porra, vamos demitir ele. O único argumento que eu me apego definitivamente é, ele perdeu o craque do time, ele perdeu o goleador do time e ele está recebendo reforços. A partir desses reforços, ele tem que ter tempo para trabalhar. Hoje, com esses reforços, ou melhor, meia parte desses reforços, o Vasco fez um jogo, obrigação também, que é jogar bem contra a Chapecoense dentro do São Januário, fez um jogo, repito, em que deu 30 finalizações a gol. 4,77 de XG. 14 escanteios. 10 chances claras. Esse foi o jogo que o Vasco fez hoje. Além de ter sido prejudicado pela arbitragem. Porque se o Vasco ganhar hoje, o boom que está ocorrendo nesse momento, ele seria diminuído, ou melhor, apagado um pouquinho desse incêndio. Então por isso que eu falei no início da live que a vitória hoje era até muito mais importante do que jogar bem. O torcedor, se em algum momento lá no início do trabalho do Diniz ele acreditava em desempenho, porque o time até empatava, até tropeçava, até perdia, ganhava uma aqui, ganhava outra ali, mas o torcedor acreditava na evolução do desempenho. E que essa evolução do desempenho levou o Vasco, por exemplo, a uma final de Copa do Brasil 14 anos depois. Foi esse desempenho que levou o Vasco até lá. Só que nesse ano, o time do Vasco, além de ter perdido essas peças, recebeu também peças, e ele tá com uma exigência de resultado. Não é exigência de desempenho. O torcedor não quer saber, nesse momento, só de desempenho. O desempenho pro torcedor hoje, ele é nada. O torcedor quer 3 pontos. O torcedor quer vitória. Então não adianta eu ficar aqui tentando explicar de forma lógica o que deve-se ou não se deve fazer, até porque isso não é garantia de que eu tô certo, de que eu tô errado, é apenas a minha opinião. Mas eu realmente acho que quando eu olho pro mercado, primeiro, que o Vasco fez, quando eu olho para as possibilidades de técnico que o Vasco vai ter dentro do mercado, eu não consigo olhar e falar assim, porra, a longo prazo, na situação que o Vasco tem hoje, na imagem que o Vasco tem hoje no mercado, na capacidade de buscar um treinador, eu não consigo enxergar que a longo prazo o Vasco vai conseguir trazer o treinador que tenha a capacidade de, enfim, trazer consistência para o Vasco. Eu consigo enxergar vários treinadores que vão chegar e vão ficar 3 meses aí fazendo um trabalho, vai ter aquele fator novo, o time vai começar a ganhar aqui, ganhar ali, ganhar aqui, ganhar ali, ganhar aqui. E onde isso vai dar? Onde é que isso vai dar? Eu queria muito, gente, por exemplo, que o Vasco tivesse a capacidade de olhar para um Luiz Castro da vida, que foi o que o Grêmio fez, e falar assim, caralho, vamos trazer o Luiz Castro. O Diniz, vamos demitir o Diniz e vamos trazer o Luiz Castro. O Vasco tentou, inclusive, bem antes do Diniz, contratar o Luiz Castro. Ele não quis vir. Ele não quis vir. O Vasco tentou o Renato Gaúcho, que eu acho que está numa prateleira até mais próxima do Fernando Diniz. Ele não quis vir. Falou que estava de férias. Alguns meses depois ele assumiu o Fluminense. E saiu de lá falando que vocês vão sentir o futebol sem mim, vamos ver o que o próximo vai fazer e tudo mais. Saiu lá cuspindo fogo, arrotando arrogância, se achando maior que o Fluminense. O Zubeldia chegou, faz um trabalho melhor do que ele, inclusive. O ponto é o seguinte, por mais que a gente possa achar que a demissão é a solução, eu gostaria realmente de olhar para o mercado e falar assim, porra, esse aqui vai dar certo, porque esse aqui é uma certeza. Ele é um manager, ele tem experiência, ele é campeão, ele trabalha em várias áreas dentro do clube, que é o caso do Luiz Castro, por exemplo. Os técnicos que vão estar à disposição do Vasco não me parecem com um perfil para assumir essa equipe e fazer um trabalho a longo prazo. Não me parecem. Pode acontecer? Claro que pode, pô. Claro que pode. Agora, eu tenho muito no meu coração de que vai trocar. Daqui a 3 meses eu vou estar abrindo a live aqui para falar sobre a possível demissão do próximo treinador. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É cansativo, é desconfortável e para quem fala sobre alguns nomes que são de menor expressão, o Vasco já tentou técnicos de todos os tipos. O Maurício Barbieri tinha feito excelente trabalho lá no Red Bull Bragantino. Excelente mesmo. Veio pro Vasco, não aguentou a pressão. Aí o Vasco foi atrás de um treinador mais experiente, Ramon Dias. Fez uma excelente passagem ali em 2023. Conseguiu salvar o time. Show! Viramos o ano. Porra, agora vai. Péssimo trabalho em 24. Carille. Treinador, campeão. Defensivo. Esse aí pontua. O importante é pontuar. Péssimo trabalho.
Álvaro Pacheco, 4 jogos aqui. Aposta portuguesa, aposta europeia. 4 jogos aqui, péssimo trabalho. Minha família, mais um giro de notícias importantes aí do Vasco da Gama, né? O Pedrosa sempre atualizando informações exclusivas do maior clube do Brasil, mercado atualizado do Vasco da Gama. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando também o sinal das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do clube de regatas de Vasco da Gama. Um grande abraço para você e vamos lá. Tchau.